Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Evangelização Integral nesta última hora. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro será o que é evangelização integral. Em segundo lugar, vamos falar sobre discipulado integral. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a Igreja da Evangelização Integral. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A necessidade da salvação universal em Cristo. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem por si só não tem justiça própria e por isso não pode chegar aos atributos de santidade, retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus em seu infinito amor e misericórdia tornar o homem justo, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus ela deve ser pregada universalmente. E, portanto, agora vamos definir o Evangelho de Cristo. Definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Definição de evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado, segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador, justificado pela graça, ao corpo de Cristo. Mas qual é a definição de evangelização integral? Definimos a evangelização como uma ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus à Igreja, representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor, exaradas em Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, o qual nós passaremos a fazer a leitura neste momento. Mateus 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isto, portanto, nesta definição de evangelização integral, houve aqui 4 determinações imperativas. Ou seja, ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo, fazer discípulos, significando que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus se a eles forem proclamado o Evangelho com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Devemos também batizar
que é o ato confessional público do convertido ao cristianismo, que simbolicamente por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E também nós devemos ensinar a palavra, que é a ação continuada do ensino, sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. Portanto, aqui nós aprendemos quatro importantes conceitos. Primeiro, todos os homens, ou seja, necessitam da salvação universal em Cristo. E segundo, o Evangelho de Cristo é o conjunto de doutrinas cristãs, que devem ser anunciadas aos homens para a sua salvação. O evangelismo é a organização sistematizada, estruturada para anunciar este Evangelho de Cristo. E a evangelização é a ação pragmática de anunciar este Evangelho. Mas qual é o poder e o alcance da evangelização integral, melhor dizendo? A evangelização ela deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana, ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidado no poder de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A evangelização, ela assume basicamente 3 segmentos concomitantes, considerando as áreas geográficas delimitadas pelo Senhor Jesus no livro de Atos, capítulo de número 1, versículos 6 a 8, que diz o seguinte. Atos 6, capítulo 1, versículos 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, a evangelização aqui ela passa a ser local, quando Jesus estabelece a condição de serem testemunhas em Jerusalém, ou seja, é a evangelização realizada no local onde a igreja está estabelecida, rua, bairro, cidade, estado. Temos também, no caso, a evangelização nacional, que Jesus aqui, neste caso, se reportou Judéia e Samaria, que é a evangelização realizada no território nacional, onde a igreja está estabelecida. E temos aqui a evangelização transnacional ou transcultural, que é até os confins da terra, onde Jesus denominou, é a evangelização realizada além das fronteiras do território nacional, aonde a igreja está estabelecida, ou seja, os países estrangeiros. Passemos agora a estudar o segundo item da lição, discipulado integral. Todas as pessoas evangelizadas devem ser discipuladas em um processo contínuo, que começa com a doutrinação, que é o chamado e ensino da palavra, a integração, membro da Igreja do Senhor Jesus, o treinamento, formação e capacitação, e a identificação, que é a imagem e caráter de Cristo. Então vamos ver item a item. Doutrinação, chamado e ensino da palavra. O chamado.
E nós temos aí dois chamados. O primeiro é o chamado universal para a salvação. Deus faz um convite aos pecadores para o estado de graça e salvação por meio da pregação do Evangelho de Cristo. É uma chamada celestial, ela é universal, tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Essa chamada harmoniza-se com o propósito divino no tocante a cada pessoa. Portanto, esta chamada também ela é de ordem pessoal. Temos também um chamado individual ao serviço. Deus também convida alguém para realizar algum serviço ou ofício especial, como no caso do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino, ou para alguma outra ocupação específica, sempre com um propósito. A partir de um chamado, a pessoa terá que se expressar e se desenvolver espiritualmente. Como segundo ponto da doutrinação, nós temos o ensino da palavra. Então, o primeiro ponto é o chamado. O segundo da doutrinação é o ensino da palavra. E o ensino da palavra, ela passa pela evangelização continuada. Ou seja, Jesus principia o seu ministério e, por consequência, a sua missão na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos com sua fama, alcançando todos os recantos de sua nação, afluindo então grande multidão de discípulos que precisavam aprender sobre o reino de Deus. Logo, havia a necessidade de se formatar uma estrutura organizacional, administrativa, que desse sustentação ao desenvolvimento do ministério. Então Jesus resolve chamar e integrar homens para compor o seu quadro de auxiliares a saber. E aí nós entramos já para a questão da integração, quando ele integra, ou seja, chama os apóstolos. Os apóstolos foram homens que guardaram com Cristo uma maior relação de proximidade, convivência no dia a dia, aprendizagem, responsabilidade no ministério de Jesus. E depois de uma longa noite de oração ao amanhecer, Jesus chama nominalmente 12 homens que comporiam o núcleo central, administrativo e espiritual de seu ministério, segundo a sua vontade, dando-lhes o título de apóstolos, que significa mensageiros ou enviados. Depois Jesus, com o crescimento do ministério, faz a integração de 70 discípulos. O reino de Deus, a salvação em Cristo, precisava ser anunciada às multidões. E frente a este desafio, Jesus chama 70 discípulos para informação de 2 em 2. Eles fossem a todas as cidades, precedendo a visita que o mestre faria a cada cidade, de modo a anunciar o evangelho de Cristo, realizassem curas, expulsassem os demônios. Portanto, houve aqui uma integração não só das pessoas que iriam anunciar o Evangelho, como também aqueles a quem eram anunciadas o Evangelho de Cristo, eram automaticamente integradas ao corpo de Cristo. E houve então a necessidade de mais treinamentos. Jesus escolhia seus colaboradores na forma mais singela e basicamente deu as mesmas instruções, tanto aos apóstolos como para os 70, como parte de um treinamento preliminar para o exercício missionário deles nas aldeias e cidades. No sentido da perspectiva espiritual, o treinamento dos homens e mulheres chamados por Deus para o desempenho de uma missão perpassa pelas seguintes etapas. Então, este treinamento tem pelo menos aí 3 etapas importantes, nas quais nós passamos a mencionar neste momento. Primeiro, a unção. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé como manifestação da sua maravilhosa graça. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 4,
versículos 16 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Portanto, Jesus foi ungido. Como segundo ponto deste treinamento, nós temos a formação. E a formação, ela é a formatação de um caráter moral, ético, social e espiritual de um ser, de modo a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, a sua vocação. Esta formação dá-se através das experiências pessoais com Deus, através do estudo da palavra do Senhor, da incessante oração, adversidades, tribulações, aflições vividas, porém, sob o controle de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Como último ponto, nós temos, no treinamento, nós temos a capacitação. A capacitação espiritual não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos terrenos físico, moral e intelectual. Esta capacitação se refere às realizações segundo a vontade de Deus, daquele que foi chamado, ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. E nós podemos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor. Tenho me tornado insensato? A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores a demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. E por último nós temos a identificação, que é a missão da igreja, ou a missão de todos nós. O ministério tríplice de Jesus se compõe do ensino, da pregação da palavra de Deus e da cura de enfermidades. Porém, a missão nobre da igreja é a grande comissão exarada em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que consiste em fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los por meio do ensino propriamente dito e da pregação da palavra, de modo que todos venham a praticar a vontade de Deus. Falando agora do item 3 da lição, a Igreja da Evangelização Integral, qual é o perfil desejado da Igreja do século XXI? Todos os desafios que se apresentam à existência e à eficácia da Igreja do século XXI serão superados pelas simples
adoção ortodoxa do modelo eclesiástico e espiritual da igreja do primeiro século, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde a suprema essência é o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se submetendo somente a Ele, segundo uma irrestrita e condicional obediência e a pregação da palavra de Deus. A igreja do século XXI ela deve guardar uma perfeita sintonia com as características da igreja do primeiro século, ou seja, a igreja primitiva, e assim pessoas chamadas, vocacionadas, consagradas e fiéis ao Senhor, e que guardam a obediência incondicional aos preceitos bíblicos, ou seja, à vontade do Senhor, proclamam o Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. A igreja, em todos os tempos, deve manter o modelo e perfil do primeiro século, pois este é um modelo em que a igreja atingiu, apesar de seus problemas, o objetivo de pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo, conhecido da época. E neste aspecto, a igreja de hoje ela deve, primeiro, promover um avivamento espiritual contínuo, crendo que Deus age hoje da mesma forma dos tempos apostólicos, e portanto a igreja deve agir com perseverança na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor a Deus, nas ocorrências de sinais e maravilhas, na frequência aos cultos, no louvor a Deus, na alegria e singeleza de coração e na salvação de almas. A igreja deve ser um agente transformador da sociedade, a partir da inconformação, se apresentando com responsabilidade para o bem-estar social e espiritual de uma sociedade, se utilizando exaustivamente do serviço e ação social, da oração, da evangelização, da missão profética, sem se contaminar com os valores sociais contrários à vontade de Deus. A missão da Igreja do Senhor Jesus, ou seja, todas as ações da Igreja, devem estar enquadradas nas seguintes características quanto à divulgação do Evangelho de Cristo. Primeiro, promoção, que é a proclamação de Cristo em todos os âmbitos, evangelização e missões. Segundo, comissão, tarefa exclusiva da igreja em evangelizar e realizar missões. E a manutenção, que é a manter-se ativa de todas as ações da igreja, independentemente de qualquer circunstância. O Senhor, na grande comissão, ele deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas. E a partir desta missão, a igreja ela deve agir segundo as seguintes atividades. Primeiro, evangelização. Segundo, batismo nas águas e santa ceia. Terceiro, discipulado e ensino. Quarto, adoração. Quinto, proclamação da palavra de Deus. Sexto, a missão ética da igreja. Sétimo, a missão social da igreja. Oitavo, aconselhamento cristão. Nono, visitação. Décimo, comunhão dos santos. 11º, preservação da doutrina. E 12º, avivamento espiritual. Concluindo a nossa aula de hoje, todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, representada pelos discípulos de Jesus, individual ou coletivamente, tem a missão máxima de evangelizar a humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.